Imaginem, saber que há algo lá fora e mesmo assim ter que sair lá fora para buscar água, com os olhos vendados. Pessoas que tiveram a visão como principal sentido para guiá-las a vida toda, se verem obrigadas a ficar sem ela se quiserem permanecer vivas. E o risco de mesmo assim a tal coisa, ou coisas, resolverem, sei lá, puxar a venda que cobre seus olhos. A agonia de sentir que há algo perto de você, observando você, e não poder olhar o que é, não poder mais olhar para o céu, olhar para as árvores, porque tal coisa poderia significar o vislumbre de algo indesejado e te levar à morte. É um enredo incrível, bem escrito, que te passa todas as sensações ruins de se ver em um mundo desse jeito. Mallory vive em um mundo de escuridão. Já se passaram quase 5 anos desde que o mundo acabou. No início, havia apenas rumores e relatos dispersos sobre pessoas fazendo coisas inimagináveis para si mesmas. Logo, os relatos dispersos tornaram-se mais frequentes e a histeria se espalhou pela cidade natal de Mallory. As pessoas não sabem exatamente o que faz com que as pessoas se matem de maneiras tão horríveis, só que é algo que elas veem. Para se proteger, as pessoas começam a colocar cobertores e coberturas sobre as janelas, se trancam em ambientes fechados e usam óculos grossos, capacetes e vendas quando se atrevem a sair. Para a recém e acidentalmente grávida Mallory, o medo crescente e a morte cobram seu preço de sua família, deixando-a totalmente sozinha. Sem ter para onde ir, Mallory se arrisca em um anúncio que viu no jornal, e dirige até uma casa que oferece santuário para quem precisa. Aqui, ela encontrará amizade e esperança, mas também grande tristeza e desespero à medida que o mundo enlouquece. Bird Box é um romance de terror que é tanto psicológico quanto sobrenatural, embora nunca cheguemos a ver a coisa insondável que destrói a mente. O romance de estreia do músico e autor Josh Malerman, Bird Box é um livro competente e envolvente sobre a natureza do medo, especialmente o medo da coisa invisível que se esconde no canto da visão. É essa a ideia central, a criatura insondável e destruidora da psique, que é tão atraente, tão assustadora, e o que torna Bird Box trabalhos. Sempre fui fã do tropo de terror do medo em si, e acredito firmemente no valor do terror no que não é dito e não visto, em oposição a quantidades copiosas de emoções baratas e sustos de choque. Além disso, esta premissa cruel e simples, não olhe. Se não, é tão eficaz porque é quase impossível obedecer. Instinto humano de olhar, mesmo que você saiba que o que você verá irá destruí-lo. Malerman entende muito bem esse instinto e cumpre esse objetivo. Grande momento. Também pelo lado positivo, adoro a técnica narrativa do livro e a forma como a história de Mallory se desenrola. O livro começa, você vê, no mundo arruinado. Mallory guia seus 2 filhos de 4 anos, a quem ela se refere simplesmente como menino e menina, em uma última posição desesperada, quando eles deixam a segurança de sua casa com os olhos vendados e levam para o rio. Enquanto Mallory guia sua família nesta angustiante jornada para o desconhecido, a narrativa volta no tempo 5 anos, enquanto ela relata os eventos que levaram à sua atual situação desesperadora. Nessas histórias duplas, passadas e presentes, testemunhamos a histeria que toma conta do mundo e o destino dos companheiros de Mallory. Desde o início do livro, e sua ausência no enredo presente, você sabe que todos no passado de Mallory estão basicamente condenados. Grande parte do sucesso narrativo também se deve à caracterização da protagonista de Bird Box, a própria Mallory. Por mais que eu deteste usar o adjetivo redutivo, Mallory é um pilar exemplar de força. O mundo está acabando, e ela descobre que está grávida, o produto de uma noite sem remorso. Muito obrigado. Mas Mallory não se desespera, nem se culpa, ou seus filhos. Ela aceita a situação e faz tudo ao seu alcance para fornecer a seus filhos a melhor chance possível de sobrevivência, mesmo que as lições que ela deve dar a seus filhos sejam incrivelmente difíceis e seu enredo presente seja bastante sombrio. A história passada de Mallory também está intimamente familiarizada com a perda e a dor. Ela é a última sobrevivente de sua irmã, seus pais, seus novos colegas de casa e amigos. Sabendo desse resultado inevitável, sabendo o quão mortal e sem esperança é a situação com essas criaturas invisíveis que inspiram a morte absoluta. No lado negativo, no entanto, há muito espaço para profundidade em Bird Box, embora eu tenha gostado da premissa central do livro. Também é basicamente o enredo exato daquele terrível filme de M. Night Shyamalan, The Happening, menos a maré vermelha, explicação ambiental. Isso envolve algo mais insidioso e baseado puramente na visão. Da mesma forma, há uma resposta muito fácil para sobreviver a esse horror em particular,
que é abordado muito tarde no livro. Se você não pode ver as criaturas, você vive. Não há outra condição. Isso significa que a população com deficiência visual deve estar completamente segura, além dos malefícios dessas criaturas. Isso também significa que há uma solução relativamente simples para a morte representada pelas criaturas. Eu gostaria que houvesse um pouco mais de tempo gasto na reação e avaliação desta solução. E não posso deixar de pensar: quão mais interessante e significativa essa história teria sido se narrada pela perspectiva de um cego. Os problemas com os quais muitos dos personagens lutam em Bird Box estão enraizados na suposição de que todos podem ver, e a falta de visão seria uma perda completamente debilitante, que seria impossível para qualquer um navegar em suas cidades natais ou deixar suas casas sem o poder da visão. É uma suposição extremamente capacitista, não é? Também do lado negativo, falta uma sensação de clímax e recompensa para o livro quando chega à sua conclusão dramática. O fato de nunca sabermos o que as criaturas são, ou como elas se parecem, parece um pouco policial. Descrever o insondável não é tarefa fácil, mas se você está escrevendo uma história de monstro, é preciso observar um monstro. Essas são as regras. Da mesma forma, há algo estranho e bom demais para ser verdade sobre o final apressado de Bird Box. Términos de The Walking Dead. Alguém? Dito isso, eu gosto do romance de terror ocasional que termina com esperança em vez de desespero alegre. E finalmente, gostei muito de Bird Box, mesmo com essas deficiências em mente. Este é um romance afiado e divertido sobre a natureza do medo, e estarei atento a mais de Josh Malerman no futuro. Romance de estreia de Josh Malerman, Caixa de Pássaros é um thriller psicológico tenso e aterrorizante, que explora a essência do medo. Uma história que vai deixar o leitor completamente sem fôlego mesmo depois de terminar de ler. Basta uma olhadela para desencadear um impulso violento e incontrolável que acabará em suicídio. Ninguém é imune, e ninguém sabe o que provoca essa reação nas pessoas.